Bom dia, boa tarde, aonde você estiver, que a graça de Jesus esteja com você. Começa aqui a edição número 2 do Star Podcast, com o Freitas Barbieri e com o Dr. Luiz Arthur. Isso só é possível porque nós temos o apoio aí da Sinara Fisioterapeuta, nós temos também o apoio da Semiplan Genéticas de Grandes Animais, nós temos também o apoio da Ruralis, vendas de imóveis urbanos e rurais e também locação. Também temos o apoio da Celeiro Center, tudo para o cowboy você encontra ali. E também Ademir Cruvinel Advogados também, que está tornando possível aí esse podcast acontecer. Estamos com ele, pastor, ministro do Evangelho, presidente de uma associação onde ele gosta de cuidar de meninos e homens que estão em estado de miséria, à margem da sociedade. Estamos com ele, teólogo também, cantor, já foi dono de bar, promotor de eventos e hoje ele é radialista e também pastor. Pastor Mário, todo mundo conhece, a gente conhece, e te agradecer também por ter tido um espaço na sua agenda para estar aqui com a gente, comigo e com o Luiz Arthur, nesse bate-papo descontraído, para a sociedade também, o pessoal de Cacilândia, de fora de Cacilândia, está conhecendo um pouco da história do senhor. Muito obrigado. Boa noite, boa tarde para quem está nos assistindo, Freitas, pastor Mário Araújo, obrigado pela sua presença, né? Amém. Vamos tentar iniciar, pastor, falando um pouco sobre a sua infância, né? O senhor vem de uma família evangélica, uma família católica. Como é que é esse início de trajetória na sua infância, na sua juventude? Queria que o senhor contasse um pouquinho para nós. Boa tarde, Freitas. Boa tarde, irmão Luiz Arthur. Boa tarde, Leandrinho. Fico muito feliz, e honrado. Fico feliz em ter sido convidado para esse podcast. E nós queremos somar e passar aí sempre um bom testemunho, né, para que vidas possam ser alcançadas pelo nosso testemunho, né? Eu venho de uma família católica, né? Alguns praticantes, outros não, mas de uma família bem conturbada, uma família nessas questões de segmento religioso e outras coisas a mais. Eu não nasci num berço evangélico, né? Eu creio que crente ali é só eu mesmo. Mas vocês tinham o hábito de ir na igreja, de ler a Bíblia, de orar? Sim. O meu pai, ele acreditava que eu tinha um potencial para ser padre. E eu estudei no Chegou colégio. a ser coroinha? Sim, eu fui coroinha por 5 anos. Aqui em Cacilândia? Não, em Três Lagoas. Em Três Lagoas. Então passou muita raiva em padre, então, senhor? Eu creio. Eu creio. Comia as hostes escondidas? As hostes não, mas o vinho eu tomava todo. Ah, é? Né? E o vinho tem álcool mesmo, não? Tem. Eu trabalhei, chamado sacristia, né? Sim. Era eu e meu primo Leonardo, na época que trabalhávamos juntos, na limpeza, na organização para a celebração da missa. E ali eu tive, por 2 vezes eu tive que ser carregado, eu e meu primo, por estar completamente bêbados pelo vinho. Que idade vocês tinham mais ou menos? Eu lembro que eu devia ter 9 anos de idade. Nossa, super novo. Eu tinha 9 anos de idade. E depois meu pai, acreditando nesse potencial, ele me... Mas qual potencial? De beber ou de... Não, a bebida vem depois. Mas já praticava. Já né? Tinha uma raizinha no álcool. Já tinha uma raiz. E eu estudei no Colégio Dom Bosco, em Araçatuba. Fiquei lá por 2 anos, estudando, me formando para ser um padre, né? E depois, eu não sabia que eles liam umas cartas que a gente escrevia, porque eles liam, né? E eu tinha algumas namoradas, né, naquela época, com saudade das namoradas e mandando cartas. Me aguentaram lá 1 ano. E aí depois chegaram em mim com todo carinho e disseram para mim: esse não é o seu chamado para a Igreja Católica, né?
Mas Também era um projeto do seu pai, né? exatamente. Não tinha um chamado do Senhor, né? Não. E eu, na verdade, eu queria ir para Araçatuba, naquela época era trem de ferro de Três Lagoas, para Araçatuba, né? E eu gostava muito de viajar, né? E em 3 meses podia fazer visita em casa, e aquilo ali me chamou muita atenção, né? Mas foi uma experiência para mim, não tem nada contra. O meu relacionamento com os padres aqui em Cacilândia é muito bom. Em Três Lagoas, inclusive sou amigo do bispo da Diocese de Três Lagoas, onde eu trabalhei por muitos anos, mas a minha família, em si, 90% são católicos. Essa molecada que vai pro convento lá, de vez em quando eles dão uma namorada nas freiras, não? Isso é só de agora ou desde sempre? Não, convento não, seminário. No seminário, porque as freiras tem freira no seminário, não tem? Eu sei, mas aí você já misturou um pouco, né? Porque existe as freiras, né? Existe ali a escola para os padres. Então é tudo separado. Não se mistura. Lá você não vê uma funcionária mulher. Tudo certo? homem. Tudo homem. Cozinheiro homem, lavanderias, né? Desde aquela época. Hoje não sei como é que era o maquinário deles. E essas pessoas que vão estudar, elas têm funções também para desempenhar lá, né? Exatamente. De limpeza, de tudo, né? Exatamente. Mas não era o meu chamado, né? Fui coroinha, gostava de ser coroinha, eu tocava aquele sininho. Só para a gente ter uma ideia, que idade o senhor tinha nessa época que foi lá para Araçatuba? Aí eu já tinha 12 anos. Entrando na pré-adolescência. 12 anos para 13 anos, mas eu peguei essa fase aí. Foi uma fase muito boa, aprendi muito. Que bom, já começava a aprender a ler a Bíblia e tudo, né? Se entrosar também, né? Sim, claro. Aí foi um crescimento. Mas não tinha muita leitura. Eu me lembro que leitura bíblica não tinha muito não, viu? O segmento ali era mais através de livros, né? Mas a leitura bíblica em si, como nós lemos a Bíblia hoje, de Gênesis a Apocalipse, isso nunca existiu. Eu não vi isso, né? Mas os livros eram tudo religioso, as histórias, tipo assim, para alfabetização eram geralmente sempre livros mais religiosos. Todos eles editados pelas editoras deles mesmo, sabe? Sim. O conteúdo ali você não entendia muito bem. Talvez seja um pouco por conta da imaturidade que eu tinha, né? Mas eu agradeço a Deus por ter passado por lá, louvo a Deus por ter sido coroinha por quase 5 anos aí, dei muito trabalho para os padres. Né? Normal pela idade. Foi na época da lambreta, eu me lembro que tinha o padre Carmelo que me carregava atrás da lambreta de batina, né? E eu abraçava o barrigão dele aqui para não cair da moto. Mas a minha história, em questão de segmento religioso, da minha família é isso daí. E de Araçatuba, para onde o senhor foi? De Araçatuba eu continuei em Três Lagoas, voltei para Três Lagoas, continuei estudando na escola Bom Jesus, né, que era também da Igreja Católica, e meu irmão me arrumou um trabalho no Centro Espírita, né, que fui muito amigo do saudoso Mazin Falco. Era um médico da cidade, tinha 2 postos de gasolina na cidade na época, e eu me entregava jornal no Centro Espírita, e tinha um lar dos idosos, que era comandado pelo Centro Espírita, e aí eles me deram uma bicicleta cargueira, e aí depois, quando eu consegui colocar aquela bicicleta cargueira lotada de jornal dentro de um carro de luxo de uma senhora na frente do banco, naquela época, o Banco do Brasil, em Três Lagoas, aí me tiraram dessa função. Descobriram, né? Você entendeu o que eu quis dizer, né? Eu ia chegando, a mulher abriu a porta, eu entrei dentro do carro com a bicicleta toda ali. E aí descobriram que eu gostava muito dos velhinhos. Então, eu era uma atração ali para os velhinhos. Eu descobri que os velhos, eles gradativamente eles vão voltando a ser crianças outra vez, né? E eu fiz muito
casamento de mentirinha, né? Muita coisa de mentirinha, né? De mentirinha que eu falo para você assim, né? Um teatrinho, eles faziam, como eu vou dizer, noivados, esse tipo de coisa. Aí resolveram me deixar só para olhar dos velhinhos. Eu tinha noite que eu dormia no asilo só para dormir com os velhinhos, sabe? Eu me dedicava com aquilo. Tinha uns 14, 15 anos. De 14 para 15 anos. Foi quando eu também... Eu posso continuar para não sair do segmento? Não, a gente pode falar o que o senhor quiser aqui. O senhor está ali para falar, mesmo? Fala o que o senhor quiser. Tá só legal. Que, só linkando para hoje, então talvez seja até uma escola no passado, porque você já estava cuidando de velhinhos, pessoas necessitadas, e é o que ele faz hoje, né? Está sempre pegando aí. Então, esse cuidado talvez foi uma escola, né, de Deus já te preparando para o que você faz hoje há mais de 20 anos, aí, 23 anos, 25 anos. 25 anos, 2 décadas e meia aí, cuidando daqueles que vivem à margem da sociedade, desacreditados. E ele faz um trabalho muito bonito, né? Sim, sem dúvida. Mas vamos chegar nessa parte daqui a pouquinho, que a gente está curioso. Mas me diz uma coisa, quando nessa fase aí de juventude, adolescência, com 14, 15 anos, já tinha algum viés pensando... ouvindo as rádios, de ter algum programa? Pensava já isso? Eu tive, nessa época mesmo, eu fazia um programa da própria Igreja Católica. Né? Lá em Três Lagoas? Em Três Lagoas. Eu comecei com o rádio em Três Lagoas, eu tinha 14 anos. Eu lembro a Rádio Difusora e a Rádio Caçula. Caçula tem até hoje. Tem até hoje, né? Eu sou amigo dos proprietários da Rádio Caçula, dos diretores, e eu fazia meia hora, todos os dias. Era a oração do Pai Nosso. Né? Geralmente final da tarde, né? Exatamente. Às 18 horas. Exatamente. E quando dava até nos finais de semana, de manhã cedo, né? Antes da missa, porque a missa também era transmitida, e eu amava fazer a oração do Pai Nosso, sabe? E eles colocavam um fundo musical assim envolvente, né? Que quebrantava o coração ali. Eu acho que ele começou, né? Começou. Como uma sementinha ali de ser radialista. Foi quando eu comecei, eu estava ali no centro espírita, cuidando dos velhinhos. Nada contra centro espírita, sou amigo de todos, mas foi ali que eu comecei a ter visões, né? Eu tinha visões. E dentre aquelas visões eu comentava, tipo assim, a gente estava conversando aqui, fazendo esse podcast aqui, e de repente eu começava a falar aquilo que você ia falar. Eu começava a falar aquilo que o Freitas ia falar. Eu imaginava que aquele momento ali, eles aconteciam em outros lugares. Olha só. E que as pessoas, quando chegavam, eu conhecia e sabia quem ia chegar. E eu comecei a falar sobre isso, e disseram que eu deveria... Eu esqueço a palavra que ia falar. É tipo um déjà vu? Não, é médium. É médium, né? Você é médium. Desenvolver, né, a mediunidade. Eu frequentei, eu uma vez por semana, como eu estava ali, era tudo coladinho ali, o centro com o Lar dos Idosos, que fazia parte ali, é o mesmo terreno, até hoje é a mesma coisa, cresceu, claro, está gigante hoje lá em Três Lagoas. Mas eu vi, depois que eu comecei a frequentar, eu vi que não era nada daquilo. O meu chamado era outro, completamente diferente. Mas o bacana do podcast, Pastor Mário, é esse que o Freitas está falando, esse vai e volta, né? Começamos os assuntos lá da infância e voltar. Eu queria fazer uma pergunta justamente pelo que o senhor está falando. O senhor passou pela Igreja Católica? Sim. Também passou também, né, no Centro Espírita, sim. E agora evangélico, pastor, né, numa igreja evangélica. O que fica nessas 3 experiências de diferente, de se tem alguma semelhança? O que fica dessas 3 vertentes? O Luiz Arthur,
a gente aprende muito, né? Uma das coisas que a gente tem que trazer, sempre conservar no coração, porque o meu Deus é o Deus daqueles que estão ali no centro espírita. O meu Deus é aquele que está na Igreja Católica. Não, sem dúvida, mas o senhor vê a diferença. Acima de tudo, essa diferença que eu estava esperando um pouquinho para falar sobre essa diferença, mas a fórmula que eu fui levado até Cristo, isso é que muda, sabe? Antes, por exemplo, para ir para a Igreja Católica, eu fui ali, então, condicionado a ir para a Igreja Católica por conta da família. Não, mas não é essa questão que eu Não, mas eu vou chegar lá, eu entendi. A tradição, certo? A Igreja Católica, na verdade, tradição. Na verdade, sim, é que o senhor passou por 3 grandes religiões que o nosso país tem para proporcionar para cada cidadão. E qual é o tipo de lição, né? Porque a gente vai ter lição. Você tem a lição, eu fui criado menininho coroinha, fiz bagunça, mas aprendi alguma coisa. Sim. Né? Aí fui no centro espírita, kardecista, etc e tal. Aprendi alguma coisa. Sim. Né? E hoje eu estou numa igreja, né, protestante, cristã, evangélica, que propaga uma fé mais voltada para o centro é o cristianismo em si, sim, né? Porque o cristianismo é uma coisa mais sem nenhuma raiz, é o cristianismo e pronto, acabou. Né? E qual é a experiência que o senhor tem? Qual é essa junção que o senhor faz? Que lição que o senhor teve da Igreja Católica? Eu entendi agora. Eu não teria aqui, sinceramente, uma explicação legal para falar o que eu senti de diferente nelas. Porque quando foi para mim sentir a grande diferença, eu já estava na Igreja Evangélica. Mas por quê? Aí que vem o porquê. Desde criança, eu era alcoólatra. Desde criança, isso começou por conta de ver meu pai. Mas tem muito isso, né, Freitas? Tem. As gerações, né? E quando foi para mim tomar uma posição, desculpa. Não, tem que se emocionar mesmo, né? O programa foi feito para isso. E quando foi para mim tomar uma posição, eu já estava com uma certa idade, eu saí de casa saí de casa, cheguei no meu pai e ele abençoou a minha saída de casa. Eu não me contentava com pouco, eu sentia que eu poderia produzir muito mais, talvez, eu não sei o que Deus queria ali naquele momento comigo, mas eu com 16 anos eu saí de casa. Com 16 anos eu já estava em Paranaíba, certo? Com 17 anos eu era gerente geral de uma companhia, de uma multinacional, sabe? Então as coisas aconteceram assim muito rápido na minha vida. E eu, infelizmente... 17 anos queria uma independência financeira. Sim, eu já tinha meu carro. Aliás, eu tinha 2. E quando o senhor olha para essa geração, vendo a história do senhor, olhando essa geração de hoje aqui, né? Porque hoje o molecada de 17 anos não quer sair da aba do pai, da mãe, né? O que ele quer hoje é celular, é jogo, é TikTok, né? É o próprio Instagram. Qual é a grande diferença? Porque também tem um choque, né? O senhor está com 66 anos de idade. 67 anos de idade e o senhor olha para trás. Eu estou mais novo do que o pastor Mauro. Ah, é? Tá mais novo? E olhando para trás, né? É porque ele tem cabelo branco, o senhor ainda não tem, né? Eu não tenho cabelo. Eu não tenho, zero cabelo. É zero cabelo. Mas então, olhando para trás, qual é a diferença que o senhor encontra? Assim, poxa, eu acho que os jovens de hoje deveriam tomar um outro caminho, porque, querendo ou não, é um caminho bacana, né? Você olhando, 16, 17 anos, você consegue uma independência financeira e a gente não enxerga hoje. Parece que nem exceção não tem, né? Mas é a questão das gerações. Antigamente, há 30, 40 anos atrás, existia esse estímulo. Será que você errou? Será que é a nossa geração que errou como pai? Eu me questiono muito por isso. Onde a gente está pensando sobre isso, né? Eu acredito que não. Eu acredito que cada caso é um caso, né? Eu, por exemplo,
Meu pai, ele vivia do frete, do caminhão, e ele não deixava eu dirigir, sabe? Naquela época, eu não sei se vocês se lembram, se a empresa assinasse uma declaração responsabilizando o menor, ele podia dirigir. Sabia disso, não. Opa, podia dirigir. Eu andei com essa carta aí, e tinha que ter assinado, eu não lembro quais eram Tinha que ser as emancipado, então. autoridades. Não era bem uma emancipação, não. Só que não podia pisar na bola, né? Não fazia ideia que tinha que ter podia. empresa, um CNPJ. E naquela época, eu passei uma época muito, muito drástica, vamos dizer assim, na minha vida. Eu viciei no uísque, certo? O uísque mesmo. Eu já tinha saído de casa? Bem antes de sair de casa, eu já estava ali no Tinha uísque. essa consciência ou não? Tinha. Da dependência, Sim. não. Não. De que era Eu achava assim que era uma coisa passageira, que eu ia parar a hora que eu quisesse parar, e a coisa não foi bem assim, né? E depois que meu pai abriu as portas ali, soltei as asas. Mas ele abriu ou ele disse assim, ô filho, o senhor tá tomando demais, ó, rapo doce ou não? Eu não sei, uma decisão... eu vou falar uma coisa para vocês aqui, eu nunca vou deixar de amar meu pai. Ele, para mim, eu devia ter ouvido muito mais ele, não seguir as coisas que ele fez, né? Em questão da bebida, em questão dessas coisas. Mas eu acho que eu fui muito mais além daquilo que eu devia ir, certo? Cheguei em Paranaíba, na verdade, eu andei fazendo... Por conta da idade, né? Andei fazendo uns cavalos de pau lá em Três Lagoas, na época. Naquela época eu já tinha um bom carro, eu já tinha minha vida financeira, né? Naquela época eu tinha um Maverick, um V8, Olha só. com roda tala larga, vermelho, né? E eu, inclusive, cheguei aqui em Cacilândia com esse veículo aqui. Sonho de consumo, hein? E para não dar problema para minha mãe, que já tinha problema cardíaco, os diretores da empresa que eu trabalhava resolveram me transferir para Paranaíba. Aí não gostei de Paranaíba, certo? Tinha muitas pessoas me cuidando, sabe? De olho em mim. E eu fazia o seguinte, naquela época o combustível barato, eu saía de Paranaíba, vinha para Cacilândia e no outro dia de madrugada voltava para trabalhar. Nossa. E esse negócio começou a pesar, cansaço, esse tipo de coisa. E aí depois surgiu uma rica oportunidade nessa época de abrir a Sperry New Holland no Chapadão do Sul. Não tinha nada no Chapadão. Nada. Distrito de Cacilândia. Eu fui um dos primeiros vendedores, representantes de máquina que pôs o pé ali no Chapadão. Que oportunidade, hein? São poucas pessoas que sabem baita disso. oportunidade. Né? Teve algumas pessoas aqui que inclusive trabalhamos juntos. Marcelo Pelarim, nós trabalhamos juntos, né? Ele era meu gerente, mas o álcool sempre estava no meio, né? O tal do uísque, certo? Não era outra não, era o uísque mesmo, sabe? Que causou essa grande dependência na minha vida. Mas eu vou chegar agora naquela parte que vocês perguntaram, né? Como que por onde eu passei dos segmentos religiosos a chegar, né? Eu tinha uma coisa comigo. Eu me lembro de algumas canções, eu não vou esquecer nunca dessas canções. Eu bebia muito e ao invés de pôr uma música louca, naquela época era cassete, fita cassete, e eu punha música gospel. E o som tinha que arrebentar, certo? Era som para mais de metro. Todo mundo tinha que escutar o que você estava escutando. E uma música que falava muito comigo, Deus cuida de mim, sabe? Já deve estar bem velho o camarada que fez essa música, faz tempo que eu não vejo ele, eu toco sempre no rádio essa música dele, eu esqueço o nome dele, um moreno, bem moreninho. Deus cuida de mim,
é o nome dessa canção. E essa canção... Vitorino Silva, não, né? Não. É mais jovem É mais jovem. esse daí, é bem mais jovem que esse daí. E quando é umas coisas assim, o Luiz Arthur, uma coisa inexplicável. Por exemplo, quando chegava das bebedeiras e eu me deitava, sabe, eu começava a me ver pregando, sabe, de terno, gravata e pregando para multidões. Eu não gostava desse tipo de visão. Pois eu não estava dormindo, não era um sonho, sabe? Era uma visão. Era uma visão. Quando eu deitava e punha a cabeça no travesseiro, já vinha aquela visão e eu me via pregando a palavra de Deus, certo? E eu nem pensava, eu nem imaginava que seria uma igreja católica. Aliás, eu não gostava de igreja evangélica, certo? Eu, quando passava em frente a uma igreja evangélica, eu tampava os ouvidos para não... Qual o motivo? Baseado em que o senhor não gostava? Porque ela não podia fazer nada errado. Não podia fazer nada errado. As pessoas, as visitas que eu recebia eram de pessoas que colocava esse segmento como os piores que tem para te segurar, sabe? E eu não queria me segurar nesse momento, eu queria me soltar, sabe? Então, foi uma época assim, porque eu via muitas igrejas com uso e costume, entende? Naquela época... Mas naquela época também as igrejas evangélicas eram muito poucas também. Não tinha como é hoje em dia. Não. Era poucas, né? Era pouco. Mas as poucas que tinham eram igrejas firmes, viu? Igrejas cheias. Isso aí eu me lembro muito bem. Eram igrejas que se posicionavam melhor do que hoje, né? Exatamente. Hoje as igrejas elas estão meio que à la carte, né? Não. Hoje as igrejas são à la carte, é para tudo quanto é tipo de gosto. É igual restaurante. Você chega no restaurante, eu quero isso. Não, isso eu não gosto. Né? Aí tem um restaurante X. Mas eu tô vendo que eu falo, mas eu não sei se o meu segmento aqui tá indo legal. Não, tá indo bem. Não, eu quero tá só legal. adiantar um pouquinho, porque a gente tem que... quero explorar esse momento que o senhor vem vivendo aqui em Cacilândia. Então vamos chegar. O senhor chega em Cacilândia... o senhor já pensa em ser pastor evangélico? Não pensa? Vai para a igreja católica? Para a gente avançar um pouco. Eu cheguei em Cacilândia em 77. Eu cheguei em Cacilândia. Cheguei e eu aluguei um apartamento ali no hotel da Delsa, que era a própria rodoviária que tinha ali, né? Onde hoje é próximo, onde é demais? Onde é demais hoje, né? E ali, eu fui me adequando, e aí eu me lembro que eu fiquei até 2006. É isso mesmo? Não é 2006, até 96, certo? Eu fiquei até 96 e de repente me deu a louca e eu fui para Campo Grande, 96. Aí eu já estava casado, né? Em 96 fui para Campo Grande. Em Campo Grande eu tive uma sorte muito grande. Uma empresa da Agrale Deutz, sabendo do meu potencial, me convidou para entrar sem dinheiro com uma parcela de 10% ali da sociedade da revenda. Sabe? E aquilo ali foi a explosão que eu tive ali na minha vida. Depois eu saí da Agrale Deutz e montei uma grande empresa. Na época era chamada Feirão do Trator. Era uma empresa que tinha propaganda na televisão, na TV Record, sabe? Era uma empresa muito grande, né? Bem dividida. A pessoa, ela tinha os tratores para vender, implementos agrícolas, colheitadeiras, mas se ela quisesse trazer para a feira no final de semana, por isso que era chamado Feirão de Tratores. Que né? bela ideia, hein? Então era um quarteirão ali na saída para Cuiabá, e ali que eu me derramei.
Mas por quê? Dando tudo certo e o senhor Então, se derramava, mas aí né? o dinheiro entrou muito fácil, assim, eu falei, isso aqui não vai acabar nunca, né? E, Mas sentia um vazio. certo, sim, Porque sim. a gente observa Sempre, que sempre. o senhor tem uma certa vaidade. Eu vejo o senhor é um pastor vaidoso, né? Então, talvez... Assim, aonde você enxerga a vaidade? Até é bom esse bate-papo para mim aprender. Aonde que você vê isso? Mas isso é bom, hein? Isso é bom, a vaidade, Não, a vaidade sim. é bom. Característica Né? E, legal. tipo assim, o senhor tá ali, pô, botando a mão, dando tudo certo, né? E de repente, poxa, mas eu quero ainda algo mais, eu quero algo mais. E talvez aquele algo mais não chegava, talvez você tinha aquele sucesso, mas não tinha reconhecimento de X. Vou ou Y. chegar lá. Porque acontece. Eu peguei sua mensagem. Vou chegar lá. Dentro dessa empresa, desculpa o corte aí, tá? Ó, quiser amendoim, pastor, pode pegar, gominha, Obrigado. tá? Açúcar faz mal, mas a gente come Eu assim aceito mesmo. um café. Café? Aham. Então vamos trazer um café para o senhor daqui a pouquinho. Eu recebi uma visita do meu pai na fé, pastor Pedro, que faleceu agora há um ano atrás com 94 anos de idade. Ele foi meu pai na Glória. fé. E eu lembro que eu estava no escritório, na minha sala, nesta empresa, e ele invadiu. Né? Ele não passou pela secretária, não. Ele invadiu e abriu a porta e ele chegou e apontou o dedo para mim e falou para mim, eu tenho um recado para você. A princípio eu falei, esse cara é louco. Como é que esse cara chega, né, Lá em Campo Grande. lá em Campo Grande? E aí, de repente, eu falei para ele, recado, então já dá um recado agora. E já vaza também. Sabe? Eu era meio estúpido. E ele falou, Jesus ele tem um propósito grande na sua vida. Você está no lugar errado, fazendo o que você está fazendo está errado, você não vai aproveitar de nada do que você está fazendo. E eu quero te encontrar mais uma vez, não aqui. E eu lembro que tinha uma reunião da Adonep. Essa reunião foi realizada num hotel muito bom na época. Hoje ainda tem esse hotel em Campo Grande, ainda muito bem centralizado. É o melhor hotel que tem em Campo Grande hoje. Foi realizada essa reunião da Adonep. E esse meu pai na fé, o pastor Pedro, ele ministrou a palavra lá na Adonep. E aquilo parece que foi plantado uma semente no meu coração. E depois dessa reunião, nós fomos comer uma pizza junto com ele, alguns amigos, e ele falou muito acerca de Deus para mim. Foi a Freitas e Luiz e Arthur, assim, foi muito rápido. Foi muito rápido. Isso aí a gente já está no ano de 78. 98. 98? 98. Levei para Cacilândia e Cacilândia foi para Campo Grande. Ah, sim. Depois ele retorna. Aí, eu fiquei meio que... É difícil explicar. Eu fiquei assim, Anestesiado. meio que, sabe, parece que eu me anestesiei com aquelas palavras daquele homem. Ele olhava assim nos meus olhos e parece que era fogo, sabe? E a princípio eu fiquei até com medo. Mas a palavra dele, quando ele falava, era impactante no meu coração. Sabe? Alguma coisa eu tinha que fazer com a minha vida. Alguma coisa tinha que acontecer comigo. E eu me lembro que eu resolvi, eu falei, eu vou sair de Campo Grande e eu vou conhecer o norte, Mato Grosso do Norte. E tinha um cunhado meu que era mais doido que eu ainda, inclusive, né, que ele tinha vontade de montar uma serraria lá em Feliz Natal, no Nortão lá, que depois eu fui conhecer isso, mas lá na frente. E de repente eu pus toda a bagagem na caminhonete, e um motorzinho, lembro que ele tinha um motorzinho de luz, né, da Honda, Um geradorzinho. um geradorzinho e tudo. E eu
E eu deixei ali, coloquei, vim embora, né, e tapeei todo mundo em Campo Grande, mas na verdade eu queria ir para o norte. E naquela noite, deixei a esposa, deixei filhos lá, tudo pequenininho lá. E eu me lembro que naquela noite eu devo ter tomado ali bem uns 2 litros de uísque. Nossa. E misturei com outras coisas a mais. Eu queria ficar totalmente bêbado e eu não ficava. Sabe? Mas o senhor queria o uísque, a cachaça? Meu problema era o uísque. O uísque, sim. Mas qual finalidade, assim? Eu nunca tomei cachaça. Nunca? Nunca. Ó, eu já tomei muita cachaça. Nunca tomei. Já tomei tereré com cachaça, Não. chimarrão com cachaça. Nunca tomei. Já O tomei. único que não toma fui eu, hein? E a questão é porque eu vejo, né, é uma coisa que te acompanha, né? Mas assim, é complicado porque cada um tem uma história, mas assim, só que poucos sabem falar por que daquilo, ou poucos têm a coragem de dizer por que tomavam, né? Porque uma coisa, quando o vício ele é prazeroso, seja ele qual for, ele é prazeroso. Né? Mas o vício ele acaba sendo um escape. Né? Tem até uma música daquele grupo Catedral que fala assim: droga de só querer usar mais drogas, há tanta coisa pra saber. Né? E quando você usa, por algum momento você esquece, depois você volta e ela está ali te esperando. Né? Aí, tipo assim, eu vejo, eu lembro quando eu era mais adolescente, porque eu ainda sou jovem. Mas, você falou um ano, eu senti um certo sarcástico aí, né? Né? Mas, assim... Mas eu acho que eu sou o mais velho da turma aqui, então, né? talvez... Sim. Eu tô com 28. Eu tô com 24. O Leandrinho deve estar aí com 18, 17. Por aí. Né? De rádio. De rádio. E aí a questão... Aliás, eu não cortando você, já cortei, né? Eu não paro, esse defeito eu tenho que acabar com ele. Eu já falei, a gente estamos num programa na rádio toda terça-feira com o Barbieri, né? Eu falei pra ele que eu preciso urgente semana que vem chegar com a camiseta, posso falar, né? E com um ponto de interrogação Mas grande, a última vez que eu fui, ele pegou e falou para mim assim, você não fala por Freitas que eu pergunto e respondo. Verdade. Ele me pegou lá no canto, você não conta para ele. Eu disse, não, a primeira coisa que eu vou fazer é contar pro Freitas. Mas, Freitas, deixa eu adiantar mais. Eu quero chegar na parte do seu chamado pastoral. Também. Se nós adiantar. Eu acho que a grande verdade é o seguinte, é um vazio muito forte, sabe? Muito forte. Era uma ânsia por alguma coisa que te faltava? Eu não sei explicar, mas o chamado, é por isso que eu falo assim, eu acredito muito no chamado, muito. Eu acredito muito no campo missionário, eu acredito... eu recebi uma ajuda muito grande para me tomar uma decisão na minha vida. Incrível isso, né? Eu fico lembrando, me emociona até. Eu cheguei ao ponto de pensar em suicídio e até de provocar alguma coisa. E de repente Deus colocou uma tia, lembro dela como se fosse hoje, né? Tia Nilza Abrão, espírita. Olha só. Sabe? Colocou na minha vida apenas para conversar comigo por 3 minutos. Foi suficiente para me deixar aquela ideia maluca da cabeça. Né? Mas é só para fazer um complemento da sua fala, é um vazio, sabe? É um vazio que dificilmente, por isso que a gente tem que... O vazio que só Deus preenche. Só. E a gente tem que saber que tem muitas pessoas que às vezes passam por nós na rua, o pensamento dela está um pensamento de uma vida depressiva, um pensamento suicida, e muitas vezes a gente... Mas isso tem uma causa?
Isso tem uma causa, qual é a sua experiência? Que o senhor, olhando para trás, porque hoje o senhor dá com pessoas que constantemente querem fazer isso, né? Nossa, o senhor trata com pessoas assim, durante todo o dia. Sim. Aí, o que de fato, assim, fala, poxa, onde está o vazio? O senhor consegue descobrir? Porque uma das coisas que me convenceu desse vazio, Luiz e pastor Mário, eu vi o Billy Graham pregando em Buenos Aires no ano de 2001 e ele falou assim, olha, ele estava pregando o tema, lembra até hoje, era Perdidos Mais Achados, baseado em Lucas 15. Ele nem leu a Bíblia, né? Ele simplesmente contou as 3 grandes histórias que tem lá no capítulo 15 da terceira biografia de Cristo. Aí ele fala sobre isso, olha, há um vazio dentro de você que o teu pai não pode preencher, que o teu pastor não pode preencher, que a igreja que você frequenta não pode preencher, que os teus melhores amigos não podem preencher, porque esse vazio ele é existencial e só Cristo pode preencher esse vazio. E é um vazio que o próprio Deus deixou dentro do ser humano, porque há busca por ele e nada e nem ninguém consegue preencher. E eu aceitei aquilo, eu nunca mais esqueci daquilo, foi onde eu entendi porque as crises existenciais, né? E talvez seja isso, né? Eu acho que as pessoas, aí o cara quer o álcool, quer a prostituição, quer a cachaça, quer as drogas, quer a fama, quer a internet, porque a fama também é um vício, né? Quer a atenção o tempo todo, a todo momento. Muitas vezes é esse vazio. O cafezinho do senhor tá chegando, tá? O expresso. Lembrando que aqui na Frei Barbieri é café expresso, tá, Luiz? E de ótima qualidade, o café é maravilhoso. Mas, então, como que o senhor lidar com pessoas assim? O senhor lhe deu, eu tô nessa, um vazio, mas o que eu vou fazer com esse vazio? O senhor completava com uísque esse vazio? E qual foi o start? Eu preciso Cristo, preciso... Eu entendi. A princípio, eu havia falado que apareceu na minha vida meu pai na fé. Sim. Pastor Pedro. E o pastor Pedro, ele, quando eu estava já com a bagagem pronta e programado para ir para o norte de Mato Grosso, bem precisamente para Feliz Natal, eu sentei num banco ali na praça, de madrugada. Eu não conseguia ficar bêbado. E eu me lembro no banco dessa praça, tinha uma livraria na praça, mesmo na Praça São José. Eu lembro que eu contar lá na célula. E tinha os bancos, né? Eu não esqueço daquele banco, era a Chácara Buritizinho, Ari Braz Dias. E eu sentei ali para esperar o dia amanhecer. E acreditem se quiser, você que está nos acompanhando aí, acredite se quiser. Deus falou comigo. Amém. Deus falou comigo. E Deus me fez lembrar de um outdoor que quando eu saí de Campo Grande, esse outdoor estava escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. E uma... Esse texto é conhecido, hein? E uma seta escrita Fazenda do Menino Jesus. E Deus falou comigo. Deus falou: olha, eu não senti Deus falar comigo. Eu ouvi a voz de Deus. Se vocês querem acreditar, bem, não quer, amém. Mas que eu ouvi a voz de Deus, eu ouvi. Eu posso falar que esse dia foi o seu chamado pastoral? Tem alguma coisa na frente ali ainda. Eu creio que já fazia parte já. E Deus falou para mim que não adiantava, eu estava fugindo de mim mesmo. Filho, você está fugindo de você mesmo. Eu me lembro que a minha esposa, eu nem sabia, ela tinha vindo de Campo Grande e estava ali na casa do meu sogro ali. E de repente, obrigado. Muito obrigado. E de repente eu mudei os planos. De repente, quando ela chegou, eu ainda falo para ela que ela atrapalhou o meu papo com Deus. Só para apresentar, essa menina que veio trazer o café é a alegria da minha casa, é a xixinha do papai, é a caçulinha, é a Laísa Fernandes. Inclusive, seguem ela no Instagram que ela gosta, tá? Lala Barbieri.
Que benção. E eu lembro daquela placa, e ali começou uma nova vida para mim. E aí minha esposa chegou e eu falei para ela: eu quero que você pegue o seu carro, você pega só minha mala, põe no seu carro e me leva nessa fazenda que Deus mostrou. Aí o senhor foi. 14 quilômetros de Campo Grande. E eu fui. Eu não sabia o que eu ia fazer lá, eu só sei que eu precisava deixar o uísque. Foi o que Deus tinha falado comigo. Era um centro de recuperação. O senhor fala tanto desse uísque, qual que era a marca desse uísque que o senhor tomava? Tinha um de preferência, não? Tinha. Eu tinha 2 uísques que eu tomava muito, o Ballantines e o Chivas, 21 anos. Nossa. Certo. Então, o senhor Era exigente. Seu paladar era mais aguçado. Era. E eu tomava o uísque 21 anos, por exemplo, esses Chivas aí, eu cheguei a tomar meio litro assim, sem tirar da Nossa. boca, né? E ele tem um poder muito grande, né? Um poder para viciar a pessoa, sabe? O uísque é violento. Mas amém. E de repente ela me levou junto com o meu filho, o Gustavo, era pequenininho. E eu lembro que quando cheguei naquela fazenda, o camarada não queria me receber, né? E eu falei: mas você tem que me receber, porque quem me mandou para cá foi Deus. Você lembra que eu não conhecia nada de Deus, né? Amém? Quem me mandou para cá foi Deus. Você tem que me receber. Deus falou comigo. Ele falou... Ele deu uma volta, conversou com a esposa dele. Era tudo muito simples, sabe? E daí ele falou assim: olha, nem que for para me ceder a minha cama, você vai ficar aqui. Eu lembro que eu despedi de todo mundo. Eu falei assim: olha, esquece de mim, que eu estou com Jesus. Olha, as palavras, elas vão mudando. Sim. E eu fiquei naquele lugar lá, me parece que 3 meses. E ali teve a libertação. Fiquei cabeludo. Eu comecei a ter algumas coisas ali durante esses 3 meses. Por exemplo, pastor Paulo Canuto, pastor lá na Colômbia. Paulo Canuto de Lima? Não sei se é Lima, é um baixinho, certo? Nunca, jamais eu vou esquecer desse homem. Porque quando falava que as pessoas quando impunham as mãos sobre você e você caía, eu falava que aquilo era tapiação, a pessoa passava a perna, escorregava, certo? E as pessoas caíam, né? E de repente eu me lembro que isso foi numa época de carnaval, e o pessoal de Campo Grande foram tudo para essa fazenda, né? Os crentes lá foram para essa fazenda. E esse Paulo Canuto estava pregando. E esse camarada teve um momento lá que eu estava no meio, e eu ficava sempre para ele me ver. Mas eu queria assim, eu falava: se Deus existe mesmo, eu quero que aconteça comigo o que está acontecendo com esse povo que está do meu lado aqui. E aquele camarada, quando levantou as 2 mãos, ele olhou para mim. E das 2 mãos dele saía dos olhos era uma tocha de fogo. E as mãos era uma luz muito forte. E aquilo lá me cegou. Sabe? Me cegou, e eu lembro que quando ele chegou, e quando ele relou, ele estava num lugar bem alto, muito mais alto que esse aqui, o altar. Eu senti um estralo como se fosse um raio. Tá! E eu... Bam! Caiu. Segundo meu filho, eu acordei depois de 40 minutos. 40 minutos. E o que aconteceu nesses 40 minutos? Você lembra? Eu ria. Dizem que eu ria, eu não lembro. Diz que eu ria. Mas então ali teve o batismo do Espírito Santo? Sim.
Mas eu acho que ainda não, eu só ria mesmo, eu acho que não foi. A minha experiência foi idêntica. Então, e mas ali para mim, então, pra mim mas, foi batido no chão. aí, quando eu saí de lá, eu falei para o pastor lá, falei assim, olha, eu estou indo para uma cidade que eu fiquei sabendo que tem muito dependente químico, eu quero ajudar aquele povo lá. Olha só a mente, mudou tudo, esqueci trator, esqueci de coisa, esqueci tudo. E eu vou para Rio Verde, Goiás. Nunca tinha visto Rio Verde, Goiás. E eu cheguei em Rio Verde, Goiás e mudei para lá sem conhecer a cidade. Eu fui primeiro, aluguei a casa, depois mudei para lá. Levou a esposa? Todo mundo. E aí eu peguei, liguei o rádio muitas rádios. Nessa época eu cheguei lá, não me lembro que ano que era, mas já existia 4 FMs e uma rede de televisão, lá em Rio Verde. E eu me lembro que eu estava ouvindo, aí depois de 3 dias que eu estabilizei lá, um tal de Sereia, que era uma entidade que cuidava de alcoólatras, né? Não era... esse grupo cuidava de alcoólatras. E o um professor de matemática da faculdade lá de Rio Verde, bem baixinho mesmo, professor Arnaldo, e ele pedindo, né, se alguém tiver vontade de ajudar eu fazer esse trabalho aqui em Rio Verde, por favor, venha até a rádio. O senhor correu lá na hora. Eu não sei, veio uma força assim tão grande que eu fui lá, cheguei na recepção, a rádio é enorme, e falei assim, olha, eis-me aqui, eu quero, avisa para o rapaz que... Eles já me chamaram lá para dentro. Eles me jogaram no ar. De cara? Sim, de cara. E de repente parece que tudo que perguntava para mim eu respondia. Dentro do alcoolismo, dentro da própria droga. Sim. Como cocaína, pasta base e outras coisas mais. Então, e de repente eu saí dali, depois de 3 dias em Rio Verde, como vice-presidente do Sereia. Umas coisas assim bem, sabe, bem estranhas, uns acontecimentos bem estranhos. E passado-se uma semana, eu estava em casa. Eu lembro que Dr. Eduardo, um médico, um pediatra muito famoso na cidade, disse para mim, uma secretária dele, o doutor Eduardo, quer ter uma reunião com o senhor. E eu fui nessa reunião. E esse doutor Eduardo me convidou para mim tomar conta de uma casa de recuperação, por sinal, Nova Vida, em Rio Verde, Goiás. Eu vou falar muito o resumo, porque a história é muito longa, e eu topei a parada. Você pode frisar seja mais pontual. E eu cheguei, eu construí uma igreja estilo germânica, isso está até hoje lá, isso vai ficar a minha marca lá, uma igreja com capacidade para 200 pessoas, e era mantida pela Igreja Católica. Eu e o padre lá éramos amigos mesmo. E lá era a Igreja Católica com um grupo espírita, certo? E eu não sabia que eu era até então, né? E aí eu comecei a fazer essa obra lá, já estava na minha gestão ali, e eu, sabe, o pessoal doador, aquele pessoal de Rio Verde, Goiás, né? E eu comecei, além da casa de recuperação, eu começava, naquela época tinha... toda semana tinha 60, 70, 80 andarilhos ali na praça, no centro ali. São pessoas que precisavam comer. Foi ali que surgiu essa vontade de ficar cuidando desse pessoal? Tudo. Foi ali. Rio Verde... foi o celeiro onde brotou esse sentimento. E a televisão me convidava, de vez em quando eu estava na televisão, dando entrevista...
tinha 4 rádios, hoje deve ter mais de 8. Você fez isso durante quantos anos lá em Rio Verde? 3 anos. 3 anos. E as pessoas passavam na rua e conhecia bem. Eu não sei se as pessoas falam que eu tenho uma voz marcante. Sim. Eu não sei se é. A voz grave geralmente ela é sempre marcante. Não sei se é bonita, feia, se é razoável também. Não voz sei. de radialista. Né? Mas eu passava no comércio e as pessoas me chamavam de pastor. Sabe? Eu não gostava disso. Né? E de repente eu ando caminhando com a minha esposa no centro ali e fala para o pastor que eu preciso de uma oração dele. E Rio Verde é muito grande. Mas as pessoas, eu com muito pouco tempo, com menos de 1 ano, já era muito conhecido por conta da televisão, por conta do rádio daquela cidade. Então, a única oração, e eu falava, né, para minha esposa, né, eu não dou conta de orar. Eu não sei fazer oração. Pai Nosso. Aí, ela põe a mão em cima da cabeça das pessoas e ora o Pai Nosso. É isso aí. Sabe, e eu punho aí, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. E aí, de repente, pessoas recebiam curas, recebiam transformações. Bacana. E aí, Acredito. Pastor, para a gente... vamos voltar para Cacilândia. Eu preciso terminar uma parte aqui. Sabe, e Deus me mostrou várias vezes naquela cidade ali que ele existe. Amém. Foi uma época, eu vou encerrar o caso de Rio Verde. A gente precisa tocar. Foi uma época que o pagamento do Estado, isso foi no governo, não sei se você se lembra, já estava aqui, do Marcelo, ali de Paranaíba, governador, era o Marcelo, meu Deus, um nome tão conhecido, atrasou o pagamento do Estado em 6 meses, metade de 1 ano. Do PMDB? Hã? Ele era do PMDB. Não sei. Eu sei quem é. Marcelo Miranda. PMDB. Marcelo Miranda. Ruim para pagar o PMDB. E eu lembro que Deus me mostrou um dia que as latas estavam batendo em casa. Eu não tinha como, né? Era o pagamento do Estado, da esposa. E eu me lembro que um dia o Senhor falou para mim assim, aí eu ouvi a voz dele outra vez, pega o carro e vai, não no Banco do Brasil, da Avenida Grande, vai no Calçadão, porque lá é descida, desse jeito, ele falou para mim. E o carro estava andando no cheiro só. O senhor estava dando banguela até em quebra-mola. Também. E aí desci e eu lembro que... Não é de hoje que o senhor dá banguela, dá tranca em carro, isso faz parte da história. Não, isso faz parte de mim, inclusive. Esse negócio de lavar carro, esse negócio que você sempre fica me corrigindo. Não corrijo, não. Eu só lembro. A próxima vez que você falou da última vez que você me corrigiu, as coisas não vão ficar boas do seu lado. Então, mas eu fui no caixa eletrônico e não fui no saldo, eu já fui no saque. Né? E eu fiz, na época, 3 saques gordos. E o pagamento não tinha saído. Nossa, coisa de Deus. E depois eu fui no gerente. O que é isso? Sabe o que o gerente falou para mim? Se você não quer o dinheiro, você dá para mim, eu vou pôr na minha conta. Mas não era transferência, eu não sei o que aconteceu. Pastor, a gente precisa avançar um pouquinho. O pastor Mário Araújo, ele é muito aqui na cidade de Cacilândia, de Mato Grosso do Sul, que a gente está falando para o Brasil, para o mundo todo, né? É conhecido pela Casa de Recuperação, certo, Frei? Sim, sim. Com a marca registrada, né? Sim. Do pastor Mário Araújo. Né? Senhor, tenho 2 perguntas. Primeiro, quantas pessoas mais ou menos passaram pela Casa de Recuperação? Né? E como que a Casa de Recuperação hoje ela é sustentada? Ela se mantém como? O Legislativo, o Executivo Municipal auxiliam, ajudam financeiramente, não ajudam? Né? Essas 2 perguntas eu queria que o senhor nos esclarecesse. Amém. Eu estou com 23 anos aqui, com a casa aberta. Desses 23 anos,
quando eu fui abrir o registro, que são fichas, né? Quando estava com 16 anos aqui, havia passado 1.385 pessoas na minha mão. 1.300 em 16 anos. Em 16 e anos. Hoje? Hoje eu creio que umas 1.600 pessoas já passaram por aqui já na minha mão. E dessas 1.600, o que o senhor acha do percentual de recuperação? E a gente pontuando em duas colocações, né? O alcoolismo, né? E as drogas químicas, né? Eu faço uma mistura. Para mim, eu não sei se vocês sabem aqui, quem está me vendo aí, mas o álcool ele sempre foi muito mais difícil do que tirar cocaína numa pessoa. O alcoolismo é a pior droga existente no mundo. Porque ele é mais fácil, ela é menos... Por quê? Ela é menos preconceituosa por isso? Não tem nada com preconceito. É questão mesmo de fisiológico mesmo, é questão de organismo, você entende? E como é que ela para você, a verdade, um alcoólatra, uma pessoa que ele depende do álcool ou de uma droga, de uma sintética, por exemplo. O álcool ele impregna nas veias, certo? E ele tem um bichinho que fica escondido. E ele fica ali. Nós chamamos de elefante, meu Deus do céu, elefante adormecido, sabe? E aí você pega, é mesmo que se fosse um café, você entende? Você dá um golinho naquele café, ele acorda. Tá, mas de cada 100 internados lá, quantos o senhor acha que recupera? Eu creio que 60%. Eu creio. Sabe por quê? Pode ter recaídas? Pode. Mas a pessoa nunca vai esquecer daquilo que foi implantado ali na vida dele. Ele não vai esquecer. E o legislativo e o executivo auxiliam? Em questão de auxílio, de dinheiro? Dinheiro. Porque não é fácil. Não, como é que o senhor sustenta uma casa? Eu tive ao longo desses 23 anos... Mas antes de o senhor responder como faço, né, para manter a casa, eu quero perguntar para o pastor, né, o que ele acha que o legislativo e o executivo municipal, né, deveriam ajudar, foi procurado já, não auxiliam. Como é que ele vê essa visão? Porque a minha visão, não sei dos Freitas, também quero saber, como munícipe aqui, né, de Cacilândia, né, vivemos aqui em sociedade, né, para mim acho que é uma instituição que a gente deveria ajudar demais, que tira, né, essas pessoas da rua, né? Então, se o executivo e o legislativo não ajudam financeiramente, né, eu acho que deveriam repensar, né? Não sei qual que é a opinião do Freitas e queria a opinião do pastor. Se ele já procurou, se não procurou, como é que é essa questão? Você sabe que ao longo de 23 anos é bastante ano, né? Muito. O legislativo, eu procurei muito, né? O governo estadual, vamos falar assim, eu não tive sucesso nenhum, federal muito pior. Né? Aliás, esse dinheiro... Porque as coisas estão próximas da gente, esse né? Esse dinheiro que eles falam, olha, saiu tantos milhões de reais para casas terapêuticas, isso é conversa para boi dormir, certo? Mas por que eles não ajudam? A exigência de documentos é muito difícil. Você conversar hoje ali com o pessoal do asilo, do lar dos idosos, eles vão falar para você. É muito difícil. No que tange ao município, vamos falar, fica mais fácil, estamos aqui uma cidade pequena. Durante esses 23 anos, eu tive apenas 4 contratos com a prefeitura, só. Contrato? O que é isso? Contrato de prestação de serviço junto à assistência social. Contratos anuais? Contratos anuais, eu tive apenas 4. Então foram 4 anos que teve uma ajuda.
E eu me decepcionei muito com esse tipo de repasse por conta das exigências. Por exemplo, com repasse, eu não posso pagar um funcionário. Com repasse, eu não posso comprar medicamento. Deu para entender? Dei. Ué, se eu não posso, então, comprar um medicamento para uma pessoa... O dinheiro é dirigido, né? É dirigido. Então, é por que eu vou me arriscar? Então, eu resolvi não mexer com prefeitura mais. E nem a Câmara Municipal. Não, mas a Câmara nunca... a Câmara, os vereadores sempre foram favoráveis em todas essas gestões. Mas se for favorável, por que não será uma lei específica? Não, mas aí, essa lei, até hoje, certo, eu não consegui chegar numa lei, ninguém me apresentou uma lei específica, tudo é fora de lei, tudo não pode, sabe? Então porque não pode, porque não tem lei. Se eles criam uma lei, porque eles costumam fazer lei para fazer exatamente. Assim, aquele bairro vai chamar, vou fazer um projeto de lei para decidir o nome da rua X. Exatamente. Eu, por exemplo, agora, deixa eu terminar de responder a pergunta que o Luiz falou para mim, com que jeito que eu estou fazendo? Sim. Eu estou fazendo o seguinte, todo o meu salário da Rádio Patriarca FM, que eu trabalho com dignidade, com muito carinho. Sim, todo mundo sabe disso. Agradeço ao Giroto pelo carinho, Guilherme, a Lívia, né, pelo carinho que eles têm comigo aí, né, vai boa parte, vai meu pagamento todo, eu me injeto ali dentro, certo? É lá dentro. E aí depois entra, por exemplo, o supermercado o Resende, me ajuda muito. Supermercado Resende, eu posso falar aqui, não posso? Pode, por favor. Supermercado Resende, Edivaldo Resende, o John, o irmão dele, são pessoas que me ajudam muito. Então, tem muitas pessoas boas de coração mesmo, né? São tantas pessoas, supermercado Seara, certo? O Carneirinho da Jovisa. Esses dias eu cheguei lá, não tinha uma pastilha no meu carro, eu não tenho dinheiro. Ele já chegou, ele mesmo pôs o carro no coisa, trocou burrinho, trocou as pastilhas do carro, trocou tudo. E hoje, quantas pessoas estão lá, para a gente ter uma noção? Hoje eu devo estar com 15 pessoas hoje. Tá. 15 pessoas. Não só do município de Cacilândia. No município tem uma meia dúzia. O resto é da cidade. Tudo e vem parar aqui. Vem parar aqui. O senhor cobra desse pessoal que vem da família? Não. Que fala assim, pastor Mário, eu tô com meu filho Nunca aqui foi e tal. cobrado. Nunca foi cobrado? Nunca foi. Sabe por quê? Porque quando nós começamos, na época, com o pastor Daniel, que era o pastor presidente da Igreja Avivamento Bíblico, nós colocamos no coração que esse povo já estava com a família maltratada por conta das drogas e nós resolvemos zerar e começar a fazer essa obra de Deus de graça. Sim. Mas eu nem estava conversando, parece que o senhor está elaborando um projeto para criar um novo caminho para casa, porque hoje já... Sim, é planejamento, já não existe mais. Não. Né? Eu tive um amigo agora que eu fui até almoçar com ele sábado agora, ele falou tanto em projeto para mim que eu acabei, ao invés de comer a carne, eu comecei a comer projeto. Projeto, fui dormir comendo projeto, acordei no domingo, projeto, mas pode ficar tranquilo que eu não vou falar o nome dele, não. E de repente... sim, eu tive, o Luiz Arthur mesmo me convidou para a gente convidar ali a faculdade, né, a UEMS, né? O que falta ali é o seguinte, falta o inicial, que é o dinheiro, que eu tinha acabou, certo? Eu não sei se é legal falar o que eu vou falar aqui, mas quem fala a verdade não merece castigo. Fica à vontade. O meu nome acabou por conta de dívida da Casa de Recuperação. Meu nome foi negativado. A credibilidade acabou. Mas eu tenho convicção, plena convicção, da onde, o que aconteceu, o porquê. Certo? Valeu a pena? Valeu. Porque muitas são as vidas que foram salvas através daquele lugar. Amém. Sim. Mas certo. Agora, o senhor querendo esse projeto, o senhor acredita que
fica mais fácil, porque o senhor é o pastor. Sim. Querendo ou não, a turma tá lá. Sim. Se o senhor, como pastor, o senhor que norteia qual é o caminho e qual é o melhor caminho para cada um se recuperar. Né? Porque o senhor tá ali, só tem esse feeling, né? Porque cada um chega de um jeito, o senhor já tem aquela pegada. Pô, esse aqui eu vou tratar dessa forma, esse aqui eu posso tratar dessa forma. Porque o drogado ele tem várias reações quando tá... Nossa. Né? São diversas. E aí, tipo assim, e com o pastoreio, você consegue dar um norte. E com o projeto que ele tá pensando em fazer, a gente estava até comentando sobre isso, é o quê? Porque ele dá um norte não só para casa, mas ele dá um norte para a sociedade em si ter um caminho para poder ajudar também. Porque você tem uma sociedade que muitas vezes não ajuda porque não conhece. Exatamente. Né? Você tem várias igrejas que querem ajudar e não conhem porque falta isso. Uma coisa que a gente tem que falar muito. Uma coisa que a gente tem que falar muito sobre Cacilândia é que Cacilândia, a sociedade de Cacilândia se mobiliza muito. Né? Todas as vezes que a sociedade de Cacilândia é chamada, né, ela se mobiliza, ela dá resposta. Então, resposta positiva, né? Positiva, né? Vê aí o Lar dos Idosos, através do Rotary, e quantas doações teve, né? Um projeto maravilhoso. Eu já tive a oportunidade de ir na Casa dos Idosos ali, pô, é um projeto maravilhoso, né? O Hospital de Barretos, o que se levanta de recursos aqui, coisa absurda, né? Então, criando um bom projeto, a sociedade naturalmente responde, e responde muito rápido. E é bom lembrar que essas ajudas ela vem porque ela está calcada num projeto. Se não for um projeto, sim, não acontece. Eu concordo com você, Freitas, mas acontece o seguinte, eu estou ganhando algum respaldo agora. Eu não tinha respaldo, certo? Eu tive respaldo até a morte do pastor Daniel, até a morte do pastor Clodoaldo. Igreja Assembleia de Deus, eu não posso reclamar da Igreja Assembleia de Deus numa vírgula. Agradeço ao pastor Clériston, que até hoje nos abençoa com os pães que vão lá para a casa de recuperação. O pastor Clodoaldo, eu perdi muito com a morte daquele pastor. Era meu irmãozão do coração, me ajudava. Então, acontece o seguinte, eu fiquei... um cara sozinho, ele não tem credibilidade. Certo? O que é que eu penso hoje daquela instituição? Aquela associação antiga, ela foi destituída, acabou. Lá é pastor Mário. Lá não tem instituição, não tem, certo? É pastor Mário. Nós temos que criar, certo? Algo para não parar esse trabalho. Sim, eu acho que da forma que o senhor está fazendo, né, se propôs fazer, que é criar um projeto e criar um caminho para a sociedade, o senhor vai criar um mapa para a sociedade estar te orientando, porque eu acredito que será mais fácil, tanto para o senhor, porque a gente vê, a gente lê também muita história, um psicólogo precisa de um psicólogo. Esse dia eu estava conversando com o pastor, eu falei assim, o senhor ajuda tantas pessoas que tá com problema o tempo inteiro, que chega um momento que o senhor também precisa desabafar com alguém, que é só BO, é só problema, né? É só gente, pastor, meu filho tá aqui drogado querendo enfiar a faca no padrasto. Pastor, meu filho tá bêbado aqui, se furou todinho. Botaram fogo no meu filho, né? Aí, tipo assim, não leva pra Santa Casa, leva pro pastor, né? E tem hora que ele tem que sair daqui, tem que cuidar já. Isso tudo tem custo, né? É gasolina, é carro, é isso, é aquilo. E muitas vezes as pessoas não veem isso, né? E tem uns que falam assim... Acho que o investimento também daquela casa de recuperação é muito pesado, porque tem o vai e volta, né? Para uma pessoa conseguir se recuperar, eu vi, pastor, me ajude, se é verdade ou não. Eu vi uma reportagem falando que, em média, as pessoas entre entrar na casa e sair seriam 7 vezes. Né, que entrariam numa casa de recuperação até se recuperar. Isso depende muito, né? Isso depende muito. É uma média. Por exemplo, média, né? eu aplico, né? Eu não vou falar nomes, a gente teve conversou junto com uma pessoa que está se recuperando, ele entrou 24, 26 vezes, né? Tem personas aí que fazia, quando chegava, esse aqui é conhecido meu. Né? A gente não pode virar as costas. Agora que esse projeto é um projeto... Porque é um chamado, né? Você viu o que ele fala aqui? Não pode virar as costas, né? Tem que amar demais. Eu não sirvo para fazer isso. Por exemplo... Eu não caibo dentro disso. Mas uma coisa também, desculpa, pastor, às vezes a gente está conversando aqui
para também sugerir, dar ideias. Se não ocupar a cabeça das pessoas, né? Eu acho que é duas vertentes que eu imagino numa casa de recuperação. Primeiro, ocupar a mente das pessoas e é dar uma profissão para elas, né? Você qualificar profissionalmente, né? Para elas saírem dali já empregada, já destinada, né? Cacilândia falta mão de obra, né? Então, eu acho que esses seriam 2 caminhos. Né? É dentro do planejamento que eu estou fazendo, porque sozinho você... Não faz nada. Cacilândia, eu tenho que agradecer muito Cacilândia, porque são pessoas que acolhem. Tem muitas pessoas boas, viu, Luiz Arthur? Pessoas que citou... Sem dúvida. Né, Miro Celso, por exemplo. Nossa, eu nunca deixo de orar pela vida do Miro Celso Teixeira, certo? Nós queremos trazê-lo aqui. O Miro Celso. E que bom falar, divulgar o nome dessas pessoas. O Miro Celso nunca deixou aquela casa sem carne. Nunca. Olha só. Certo? Ele nunca deixou. Amém. O Clodoaldo do supermercado Seara, pelo menos o ano passado, nos doou duas novilhas. Certo? Então, agora. Sozinho, eu quero chamar a atenção de vocês dois. Sozinho não é fácil. Esse trabalho, pela minha vontade, pela vontade minha própria, muitas vezes eu fiquei com vontade de abandonar tudo. Imagino. Certo? Eu, volta e meia, chamar de ladrão. Esse camarada, ele desvia, ele recebe coisa para desviar. Você entende? É difícil, né? Tá sempre... Não usa roupa de marca, né? Eu já fui... Não. Eu, por exemplo... Bem que incoerente, né? Alguns questionamentos, né? Ataques satânicos, né? Sobre a minha vida, que eu seria um homossexual, por isso que eu gosto de trabalhar com a casa cheia de homens. Isso é uma coisa que dói no coração. Imagina. Certo? Nossa, isso é uma coisa que dói no coração. Fere a alma mesmo. Claro, e a gente, por ser um chamado do Senhor, é por isso que eu ainda suporto, certo? Eu ainda aguento, porque o silêncio é que ali você obtém a vitória através do silêncio. A grande resposta, certo? Ela vence o silêncio. Então, a casa nunca fechou. A casa sempre recebeu. Hoje, para você ter ideia, recebi 2 pessoas hoje. Olha só. Pessoas com os 2 olhos estufado para fora e sangrando. Nossa. Você entende? Como que eu vou fazer para arrumar medicamento, se vou conseguir ou não? Eu não sei. Mas o mais importante é que eu não posso deixar essa pessoa na rua. Acho que o senhor usou uma palavra aí que é importante, né? É a verdade, né? Quando tem a verdade, Deus provém, né? Mas, mudando um pouquinho de tema, né? Faz uns 2 anos, ou menos que isso, o senhor foi para a igreja metodista, é isso? Sim. Né? O que levou o senhor a ir para a igreja metodista? Não faz 2 anos, né? Faz 1 ano e... 1 ano e meio, mais ou menos, né? Mais ou menos isso aí. Eu congreguei no avivamento bíblico por 25 anos. Muito tempo, hein? Não tem nada contra eles, eu abri, não sei se é do conhecimento de vocês, eu creio que sim, eu abri 4 congregações aqui em Cacilândia, eu abri, né? E falo isso assim já agradecendo a Deus que me deu essa força. Dentro dessas 4, uma igreja eu construí, que foi a igreja no Estrela do Vale, eu construí. Com a mão de obra totalmente da casa de recuperação. Mas veja bem, a pergunta não é nenhuma crítica a avivamento, mas pelo contrário, faz um trabalho maravilhoso. Às vezes, o que acontece? Eu não sei se aconteceu ou não, né? Às vezes tem um novo projeto na igreja metodista, né? Então é isso que eu acho que vai mais para esse lado da minha pergunta, né? Se há um novo projeto na sua vida que entrou a igreja metodista, se não entrou, para a gente entender um pouco isso. Aí, o Luiz Arthur, é questão de visão, certo? Porque esses projetos que tem um chamado de Deus, é questão de visão.
certo? Você pode ter a visão que eu tenho, o Freitas pode não ter. É normal, tranquilo. Entende? Você pode acreditar naquele que está caído e o Freitas pode não acreditar. Então nós temos que respeitar. Eu não tenho nada contra a Igreja Avivamento Bíblico, 25 anos, meu paizão querido, Jesus levou, que era o pastor Daniel, aprendi muito com aquele homem, muito. Ficou aí os filhos, ficou a irmã Creuza, que é uma pessoa que, nossa, olha, não tem nada para falar em contrário, só agradecer a Deus pela vida deles, pela vida dos líderes da Igreja Avivamento Bíblico. Foi uma decisão que eu tomei, certo? E eu até hoje compreendo por que essa decisão foi tomada, pois justamente para que esse novo processo agora se encaminhe para uma coisa lá na frente. Então, eu... E a gente voltando, né, dentro daquilo que você falou, um novo processo, um novo tempo, né? Hoje o professor Mário está vivendo um novo momento, um novo tempo. E aonde o senhor se vê e aonde o senhor vê a casa de recuperação já com esse projeto que o senhor está elaborando para 2025, para dezembro de 2025, aonde o senhor quer estar junto com a casa de centro de recuperação? O que você espera dentro daquilo que o senhor está propondo fazer agora? A única coisa que eu não espero, nunca esperei por isso, foi jornal, revista, rádio, você entende? Meu nome correndo, ele fez, ele faz, isso nunca, vocês nunca vão ver esse tipo de espetáculo. Não, o que eu fiz foi para Deus, está bem feito. Tem pessoas que às vezes os domingos estão descansando em casa, e eu nunca descansei domingo. Eu nunca descansei um feriado. Sabe quantas vezes eu tive numa praia? Uma vez, eu nunca mais fui em praia, mas por falta de condição, não, meu filho mesmo, sempre, todo ano, pai, eu pago tudo, eu pago o avião, eu pago tudo, eu nunca quis ir. Opção. Certo? Hã? Foi opção. Opção minha, eu nunca quis ir. Opção. Nunca. Eu prefiro estar ali no meio desses feriado prolongado, eu não viajo. Sabe? Tá feliz ali no meio. Sabe, se eu viajo, então, veja bem, a pergunta que você fez, não sei se você vai alcançar a resposta que você queria, mas a única coisa que eu espero ter um financeiro, uma pessoa que esteja ali da frente das finanças, certo? Até então isso nunca houve. Hã? Isso nunca houve, alguém na frente das finanças. Não, sempre foi eu, sozinho. Uma vez teve um irmão lá chamado Luiz Arthur, junto com o outro irmão Herculano Ribas. Eu falei, meu Deus, é hoje, né? Hoje mandou 2 anjos aqui, né? Nós já tínhamos até escalado o Herculano Ribas para ser o financeiro, certo? E depois o pastor, na época eu esqueço o nome dele, né? Mas isso é coisa do passado, vamos para novos projetos. Amém. Não aprovou, mas nós estamos lá na frente. A única coisa hoje que eu não quero mais, eu preciso dividir, esses dias mesmo, você mesmo falou para mim, eu acho que é muita responsabilidade sobre a minha vida. Sem dúvida. Certo? Então eu não quero isso. Eu quero apenas fazer o trabalho interno, certo? Eu quero uma coisa que eu sei fazer, sou um grande evangelista, isso aí ninguém pode tirar de mim, porque eu faço evangelismo brincando, sabe? Dentro de um banco, dentro de uma farmácia, dentro de qualquer lugar, eu estou ali evangelizando. Então isso faz parte desse chamado que eu tenho. Eu quero ter o prazer de ter ali um financeiro, de ter uma pessoa, não quero ser presidente de nada, eu quero ser... Freitas, o grande gestor é aquele que sabe distribuir as funções, né? Sim. Esse é o grande gestor. Entende? Eu, por exemplo, eu quero
colocar o pé aonde eu consiga alcançar. É por isso que eu preciso de um camarada forte, você entende? De um camarada que possa... eu preciso de um presidente. Não sei se vocês dois estão entendendo. Eu preciso de um presidente. Sim. Certo? Sim. Eu preciso de um presidente que possa ser usado por Deus, me dirigir, certo? Eu sei que o Espírito Santo vai fazer, sabe do que eu estou falando aqui agora, certo? Para que eu tenha tempo, tanto para mim, pessoalmente, como para eles que estão lá, certo? Eu vou ter mais tempo de correr atrás daqueles que precisam, daqueles que os filhos estão em desordem, é mais ou menos por aí. Sim, Pastor, uma curiosidade, como é que surgiu o convite para o programa diário do senhor na Rádio Patriarca? Esse é um namoro antigo, viu? É um namoro antigo. Eu comecei na Rádio Shalom há muitos anos atrás. Eu sei que ao longo do tempo aí eu já estou com 18 anos de rádio já. Né? Sem contar, Tempo voa, hein? Sem contar com o tempo meu de Três Lagoas, né? Então começaram a namorar o senhor e o Giroto lá atrás, lá no Isso aí Shalom. eu na verdade, não. Foi depois que nós passamos, inclusive o Leandrinho, eu saí do coisa e levei o Leandrinho comigo. Ah, foi o senhor? Eu levei ele comigo Olha só. também. Né? Ele começou a chorar lá e eu não vou ficar sozinho aqui, acabei Os dois trabalhavam na Shalom. levando. Né? Ele fazia a técnica para mim, era muito fácil lá na Shalom, né? Ali na central já era mais complicado, né? A tecnologia já mais avançada, mas nós fizemos um bom trabalho ali na central e depois o Giroto me fez esse convite, né? Me ligou e fez esse convite, chamou Bacana. a gente para conversar e esse casamento deu certo, graças Olha a que Deus. bacana. Né? Isso é bom. Deu certo, eu tenho um respeito muito forte por ele, né? Acompanho muitas ideias dele. Esse ano era até para mim ser candidato a vereador. É isso que eu queria, que era a minha próxima pergunta. O senhor é uma pessoa da sociedade, todo mundo lhe conhece, né? Não tem quem não conhece o pastor Mário em Castelante. Teve convite para ser vereador, já teve convite para ser vice-prefeito. Como é que é essa Eu história? tive convite para todas essas coisas, não apenas aqui nesse ano, mas os anos anteriores eu já tive esse convite. Pesou isso? Ah. Chegou a pensar profundamente em Sim. ser candidato? Eu pensei, esse ano o negócio foi até bem mais forte, né? Esse ano... Quem lhe fez o convite? Eu recebi convite dos dois lados, né? Eu recebi esse convite do saudoso José Anselmo dos Santos, que é meu cunhado, do Tribunal de Contas, né? Que Presidente do tribunal. foi presidente do Tribunal de Contas, que ele, como ele já tinha aposentado, ele parou e ele gostaria que alguém desse continuidade na política, né? E eu gosto muito de ouvir as pessoas, Então, eu notei que se eu entrasse, eu seria um cara diferente. Se eu entrasse, até eu creio que eu até poderia ganhar. Mas eu não iria fazer a obra de Deus como deveria fazer. Pastor e vereador casa? Essa combinação casa? No meu caso, não. E o que levou o senhor a não sair? O pastor, eu penso que o pastor, ele tem que ter uma obra, sabe? A igreja sem obra não é igreja. Igreja sem obra não subsiste, amém ou não? Você conhece a palavra. Igreja sem obra, ela não subsiste. Não é igreja. Sabe? Então, o pastor tem que ter uma obra. E o que fez o senhor desistir dessa candidatura? Uma das coisas, nós estamos falando, o rádio me fez desistir. Eu sou apaixonado pelo rádio, certo? Eu gosto muito do rádio. E gozado que aqui conversando com vocês, vocês não sabem o quanto a timidez está
tentando tomar conta de mim aqui. É mesmo, Eu não sei a timidez dele, hein? Falando sério. Timidez. Hoje a gente tava lá, e ele falou assim, vou deixar você falar, né? Aí ele falou 37, mas fala um absurdo, né? E é interessante, Luiz, quando ele entra lá, é outra pessoa, né? Ele entra, parece que ele tá batido do lado de fora. Ele fecha a porta, né, no ar, tal, alto astral. E ele já, boa tarde, você que tá no caminhão, você que tá aí na caminhonete, você que está no comércio da cidade, começa aqui o nosso programa Alto Astral. Aí dá um pouquinho a vinheta, entra e já entra novamente. Olha, chama os barcos todos. E ele faz assim, ó, olha, pois é. Então, né? E só não pode falar né? Senão O Leandrinho tá prestando atenção ali. Senão a Elza puxa nós lá, né? Fala né, ela bate na porta. Inclusive, foi uma das coisas que eu pedi para tirar do YouTube, o nosso programa, o Leandrinho sabe disso, ele que transmitia, era na Patriarca, era o meu programa e o Rotativa no Ar, certo? E eu pedi para tirar por conta desses cacuetes. Os vícios da gente, né? Do dia a dia. Aqui ele mesmo já pegou isso daí, certo? E acaba ficando feinho esse negócio. Mas eu vou estar conversando com o Giroto para a gente voltar. Eu já falei isso lá. E você tem dificuldade assim? Porque o radialista fala muito, né? E aí, tipo assim, quando vai entrevistar, é o papel dele, a profissão dele, né? Sim. Se eu não falar, ele não ganha dinheiro, né? Ele não fatura, né? Como diz o Raul Gil, né? Tem que faturar, então tem que falar. Esse é o mesmo que dizer para você, essa é a radioatividade que leva até você mais um programa série a série, dedica uma canção a quem você ama. Olha só, hein? Como é que é lá? É 88,7? 88,7 Patriarca FM. 24 horas no ar. Aí, eu gosto muito do programa e eu gosto especialmente na sexta-feira. Muito bacana essa ideia. Ou você não gosta da terça? Não, eu gosto da semana inteira, mas assim, é marcante a sexta-feira, eu fico esperando, porque tem essa hora, né, de falar através do pastor Mário e o pastor Mauro junto lá, né? Sim, o pastor bacana. Mauro, ele foi um dos presentes que Deus me deu, foi o pastor Mauro. O que você acha do pastor Mauro? Ele sabe como eu confio nesse homem de Deus, sabe? Ele é um camarada que a gente tem total liberdade em conversar as coisas da nossa vida, do nosso cotidiano, né? Eu sei que ele está nos vendo agora aí, né? Ele é tudo de bom, sabe? Ele conhece a minha vida por inteiro, ele conhece a minha vida. Coisa boa de ter uma pessoa para acompanhar na sua vida, né? Sim. A gente poder compartilhar, né? Eu já acordo de manhã cedo, já procurando pessoas que eu posso conversar, certo? É um escape isso. Você entende? De vez em quando eu te importuno, eu te passo mensagem, te ligo. De maneira você nenhuma. Entende? O bacana, tomo meu café, tomo meu café expresso, isso que é bacana, né? Tomo meu café expresso, converso, e eu fico doido para chegar o horário do rádio, né? Aí quando começa, eu começo a me preparar para ir para o rádio ao meio-dia. Meio-dia eu começo a me preparar para ir para o rádio, é quando começa o Rotativa no Ar, né? Ali para mim, meu Rotativa Deus. no Ar? Quem faz o programa Rotativa no Ar? Rotativa no Ar é o jornalismo, o Giroto, o Guilherme, Hermeses, o Leandrinho. Né? O Leandrinho faz. O Leandrinho que é o chefe lá do YouTube, é ele que comanda lá, né? Já é quase que um diretor lá de. Esse é o problema, né? Aí o passe dele começa a ficar muito caro, né? Mas ele merece, né? Ele merece, esse menino. O Leandrinho é abençoado. Freitas, eu tenho uma surpresa para fazer para o pastor Mário. Depois, né? Nós já estamos encaminhando aí para o encerramento, né? Uhum. E passa tão rápido, né? Falar com o pastor Mário, mas eu tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades para chamar ele aqui
a gente falar cada vez mais desse projeto, né? Trazer alguém da casa, né? Uma bela ideia, né? Ó, esse bar, você sabe onde que é, né, pastor? É do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Ele engasgou, não queria falar, mas falou, né? Pegou aí, né? Eu quero fazer um ping-pong com o pastor Mário e depois eu deixo o final para você, né? Para você fechar essa primeira entrevista de várias aí com o pastor Mário. Pode ser? Sim, pode sim, pode sim. Vamos lá. São perguntas curtas e respostas rápidas. Pode ser? Pode ser. Rápidas então. É assim, pastor. Você só explicar para ele, é assim, ó, é ping-pong. Meu perfume. Chanchu. Só. Não foi, já não é mais. Vamos lá, então. Indicação de um livro, não vale a Bíblia. Meu Deus. Ai. Foi um livro que, inclusive, eu ganhei esse livro do pastor Daniel. Né? Pode ser o autor, se o senhor não esteja lembrando. Não, sumiu da cabeça agora o da Metodista, o John Wesley? Certo. Esse foi um dos melhores livros que eu li até hoje. Tá joia. Um pastor de referência. Pastor Mauro. Uma passagem da Bíblia. Eu gosto muito de Neemias. Algum capítulo especial? Todos, mas Neemias ali, sabe, ele foi gigante quando ele chegou ali, viu aquelas muralhas naquela ruína. E, de repente, ele não começou na hora que ele trabalha ali, ele deu uma afastada, ele deu uma pesquisada no negócio ali. Eu até preguei anteontem na rádio, sexta-feira fui pregar também na nossa célula, e eu gostava que eu me aprofundo, você entende? Aí eu quero ir a fundos, né? E todos nós temos aí os Sambalates e Tobias na nossa vida para nos atrapalhar na nossa caminhada, mas Neemias foi forte. Assentava aqui, vamos falar que era tijolo, mas era pedra sobre pedra ali, uma espada numa mão e a colher na outra aqui. Essa passagem fala tudo comigo. Pastor, uma música. Uma música, Cuida de Mim. O Leandrinho pode me ajudar aí. Kleber Lucas. Essa música fala tudo da minha vida. Um lugar que o senhor queira conhecer, no Brasil, fora do Brasil, uma vontade do senhor. Amazonas. Legal. Um grande sonho. Um grande sonho. São tantos. Muitos. Mas aquele do fundo da alma que marca o senhor. Primeiro da lista. Não sei. Eu queria viver mais, muito mais. A última pergunta. Não sei se o senhor sabe, o dia a gente vai morrer, né? Se a gente não for arrebatado, né? Sim. A gente vai morrer. Que legado que o senhor deixa nessa existência? O amor. Esse é fatal. O amor. Meu coração nunca entrou ódio. Meu coração nunca entrou ira. Por mais que eu esteja à frente de uma pessoa que me odeia, mas eu continuo amando a filha dela. Amém. E esse teste, eu já fiz comigo mesmo, esse teste. Eu não consigo ter ódio. Nunca consegui ter ódio de ninguém. Pastor, da minha parte, só lhe agradeço muito a sua presença. Pastor se emociona, a gente vê a verdade no fundo dos olhos dele. Só tenho a agradecer. E deixo para o Freitas as considerações finais. Não sei se o Freitas quer fazer alguma pergunta para acabar, né? Esse primeiro episódio de vários que eu tenho certeza que o pastor Mário
nos proporciona. Sim, ele vai voltar. A gente nem falou sobre a doença, sobre os cânceres, que eu nem quis entrar, porque para não ficar muito aquela pegada mais de entrevista, uma conversa mais informal, mas ele vai voltar para falar das doenças e tal. É o radialista. Seria as perguntas mais fáceis para que eu pudesse responder, seria isso, que para mim, todos são fôlegos de vida que Deus me deu, né? Mas eu vou deixar uma dica aqui. Um marca-passo, 8 angioplasia. Não conta não, para que o senhor contar depois, quando o senhor vier novamente. Senão depois eu não vou te chamar de novo. Preciso te chamar, né? Então, queremos te agradecer, que Deus te abençoe. O pastor Mário também ele é responsável por esse projeto, né? Um camarada que nos ajudou muito a chegar até aqui. Tá? Muito mesmo, tá? Nos incentivou, né? Fez de tudo, deu aquilo que ele tinha, deu aquilo que ele não tinha também. Isso é amor. Né? Isso é amor. E gratidão a Deus pela sua vida, pelo seu trabalho. Eu louvo a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, pelo seu chamado, que é cuidar daqueles que não têm valor algum, né? Eu acho isso muito lindo, muito nobre. Eu não dou conta, né? E eu queria que o senhor respondesse para mim o que é a vida? E a gente vai encerrar aqui. O que é a vida, pastor Mário Araújo? A vida para mim, ela não é dinheiro, não é bens, posses, nunca foi. Talvez seja um defeito muito grande meu isso. Eu gosto de andar sempre bem, mas eu não importo muito com uma aparência, sabe? Até fiz uma brincadeira agora há pouco com Freitas, né? Por que eu vou lavar o carro se eu vou entrar na estrada de terra outra vez aqui? Né? Então, eu acho que nós temos que ter uma vida intensa. Quando você tem a vida com Jesus, quando você deixa Jesus entrar na sua vida, na sua casa, num todo, sabe? E você... Olha, eu amo viver, sabe? Eu não sei, eu acho que foi... por incrível que pareça, foi o Luiz Arthur, estava com o pastor Mauro dentro do rádio, eu saí do rádio aquele dia, eles não perceberam eu sair chorando, porque uma frase que saiu da sua boca: é tão gostoso viver. Pastor Mário Araújo, o que é a vida? A vida para mim é tudo, é amor. Amém. Assim nós nos despedimos. Muito obrigado pela honra, pelo privilégio. E fica aqui. Olha, você que está escutando o nosso canal, entrevistamos hoje, tivemos um bate-papo com o pastor Mário. Ele vai voltar para poder falar das doenças que ele enfrentou e que ele ganhou delas, né? E também você que está vendo, ajuda a gente, compartilha esse canal, compartilha essas entrevistas, segue a gente no canal e compartilha, tá? E se você puder se inscrever, também se inscreva, e aí a gente, toda vez que tiver um programa, a gente lançar um programa, ele vai te avisar aí. E não esquece do like, né? Isso, e dá aquele like. E segue a gente também no Instagram, Store Podcast, ali no Instagram, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser.